Então, eu também queria comentar algo que foi uma frase que eu vi ontem, e eu achei que deveria falar sobre, e fiquei refletindo sobre isso, onde a frase dizia o seguinte, que a Bahia era um outro país. Eu achei tão egoísta, na verdade, essa frase, porque a Bahia é tão brasileira quanto o resto dos outros estados, e que a Bahia é tão brasileira, sabe, que eu fiquei pensando nessa questão, inclusive o Brasil ter começado aqui, né? E por eu ser baiano, né? E por eu morar no interior da Bahia, viver muito a minha vida inteira praticamente no interior da Bahia, e eu via o descaso, na verdade, de várias cidades da Bahia, e isso me fez refletir sobre isso, sobre esse pensamento da Bahia ser um outro país. Eu acho que a Bahia, como todos os outros estados, precisam pensar unificados, né? Precisam pensar que o Brasil é Brasil por completo, né? Onde a união de todos os esforços, né, amplia a nossa potência como país, e a separação, né, desses esforços automaticamente faz com que o país se diminua, mesmo que ideologicamente. E essa ideologia, ela afeta de uma forma ou de outra, a meu ver, né, esse querer independente afeta, na verdade, o seu conhecimento sobre o seu próprio país. Porque eu, morando no interior da Bahia, eu já fiz várias viagens, na verdade, até São Paulo, de ônibus. Viajava inclusive para Salvador também, no interior onde eu morava, de ônibus. E eu sempre viajei de ônibus minha vida inteira praticamente, né? Agora não, porque, né, agora eu já tenho uma condição melhor, depois de muito tempo, passagens de avião ficaram acessíveis, mas naquela época era coisa de rico. E a gente viajava de ônibus, eu precisava, por questões pessoais, viajar até São Paulo, e eu sempre viajei com minha mãe algumas vezes, viajei com minhas irmãs e tudo mais, mas eram épocas realmente dolorosas, sabe? E eu via, na verdade, o descaso da onde eu saía até quando eu chegava em São Paulo. Eu saía da minha cidade, passava por vários lugares, passava inclusive por Brasília, e via descaso em Brasília, via descaso em vários lugares até chegar em São Paulo, e vários descasos, pessoas passando necessidade em vários lugares, cidades esquecidas pelos governos. Inclusive existem várias cidades esquecidas pelo governo aqui na Bahia. Mas eu acho que esse pensamento dessa pessoa deve ser, talvez, pela idolatria do governo a qual ele deva, sei lá, se simpatizar, não sei, talvez seja isso. Mas eu acho que esse pensamento é muito egoísta e não cabe a um brasileiro pensar dessa forma. Para mim, a meu ver, a gente precisa pensar unificado, como eu falei para vocês, porque o Brasil é um país incrível. A Bahia é um estado realmente excepcional, e temos coisas, e temos outros estados, e temos coisas maravilhosas no país inteiro, né? Mas esse pensar é muito egoísta, a meu ver, porque as únicas cidades que são acalentadas aqui no estado que eu vejo são as que são rentáveis, na verdade, que proporcionam alguma coisa, como agricultura, cultura e outras coisas que a Bahia tem. Assim também funciona em outros estados, né? Mas se a gente olhar só para essa parte, a gente infelizmente está, sei lá, pensando de uma forma muito errada, em não pensar que todos os esforços de todos os estados de toda a nação sejam algo melhor para todo mundo. E como eu falei, até esse pensamento, se for ideológico, é algo que não deveria existir, porque isso, a meu ver, dificulta o desenvolvimento do país de uma certa forma. Mas isso só foi um pensamento meu, porque eu sempre vi descaso em vários lugares do país, e fico horrorizado com essa questão de um país ser tão amplo,
tem uma quantidade de pessoas razoavelmente pequena para o país que é, né? Uma quantidade populacional não tão grande, vamos dizer assim, para o enorme país geograficamente, né, que a gente está falando, sabe? E com as riquezas naturais as quais a gente tem, a gente ainda tem esse pensamento, né, tão pequeno, tão, sei lá, tão fora da evolução na qual talvez o brasileiro necessite. Então, só foi um pensamento meu em relação ao que eu ouvi ontem, porque é a mesma questão que eu via há muito tempo lá no sul, não lembro em qual estado, acho que Santa Catarina, eu não lembro que lugar que era, que queria também se emancipar do país numa época. E é um pensamento tão pequeno, né? É um pensamento tão assim, fora da evolução na qual o país necessita, que a gente fica abismado com certos pensamentos. Mas todo mundo tem o direito de pensar da forma que for, né? Mas, ao meu ver, talvez esse pensamento só exista porque talvez ele idolatre certas melhorias que o governo faça e ele não consegue talvez ver o todo da situação na qual o baiano vive, na qual o brasileiro vive, né? Porque a vida do brasileiro é realmente muito precária pelo que poderia ser, né? Mas infelizmente a gente tem uma população que não sabe eleger realmente os seus candidatos. Infelizmente, essa frase eu venho dizendo há algum tempo, há pouco mais de um ano, talvez eu venha pensando isso, porque o brasileiro, infelizmente, ele foi conduzido a votar por favor, a votar pela sua individualidade, a votar pelo algo que ele venha a ganhar, né? E ele só foi induzido a isso. O brasileiro foi induzido a votar com esse pensamento, né? Inclusive hoje, no dia de hoje, teve panelaço, pelo menos aqui onde eu tô. Mas o que acontece? Essa questão desse panelaço, dessas coisas, dessas ações, as quais as pessoas acham que surge algum efeito, isso não passa de perda de tempo, né? Eu acho que as coisas precisam ser inteligentemente feitas de uma forma para que atinja uma massa da população, talvez mais amplamente, vamos dizer assim. Quem vai escutar esse panelaço, talvez da classe média e que está fazendo panelaço, no máximo vai ser, né, na realidade, a pessoa que está do seu lado aí, que apoia o governo atual, né? No máximo você vai conseguir atingir essa pessoa. Mas se você pensar inteligentemente, que a gente tem a tecnologia a dispor, a gente pode fazer isso de uma forma mais ampla, que chegue, na verdade, aos olhares do governo, vamos dizer assim, né? A classe mais carente pode até escutar, pode até seguir, né, o impulso, na verdade, esse panelaço, né, onde na verdade é uma grande faixa da população que vota também, né, mas o efeito na verdade não vai ser tão grande quanto se fosse algo feito talvez digitalmente pela internet, se fosse feito algo de outra forma para que o governo visse realmente a indignação do povo. Mas isso aí eles nem passam perto de saber o que está acontecendo. Eles devem ter a notícia amanhã no máximo que tal estado fez um panelaço, e para eles só entra no ouvido e sai no outro, né? Então eu acho que a gente precisa reivindicar de formas mais inteligentes, né? Isso aí para mim não, na verdade, não atinge muito o governo, a não ser se a gente pensar que o seu panelaço induza, na verdade, a população mais carente, né? Aí sim é algo que a gente possa, na verdade, pensar que vale a pena. Mas você vai estar induzindo de qualquer forma e não vai estar informando, né?
A questão toda é do Brasil e do brasileiro, do eleitor, é essa. Não ser informado do que está acontecendo. É por isso que existe o voto no qual na verdade acontece esses votos errados os quais a gente vê, né? Eu acho que a gente deveria fazer totalmente diferente. Eu acho que a gente deveria, na verdade, pensar de uma forma mais ampla para atingir e para que as coisas que as indignações que a gente tem cheguem aos olhares do governo de uma forma mais massiva, vamos dizer assim. Mas é isso, eu só queria comentar essas coisas hoje porque eu fiquei vendo esses acontecimentos e isso me deixa, pensando muita coisa e refletindo sobre bastante coisa. E às vezes eu preciso falar alguma coisa para poder, enfim. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.